Olá, senhores e senhoras, estaremos comentando hoje sobre o episódio que ocorreu lá na Espanha, num avião que pertence à Força Aérea Brasileira. E o sargento que era responsável ali em pilotar aquele avião, o sargento Manuel Silva Rodrigues, foi preso terça-feira, no dia 25 agora do 6 de 2019, portando ali 39 quilos de cocaína, ou seja, estava ali fazendo tráfico de droga internacional. Então esse sargento, senhores, usou ali do avião da Força Aérea Brasileira para praticar esse crime, achando que ficaria impune, que seria mais fácil, seria hipoteticamente insuspeito, né, transportar 39 quilos de cocaína dentro de um avião da Presidência da República. Então esse sargento realmente é um criminoso ousado. E agora, senhores, sobre o local do crime. Estamos falando aí do princípio da territorialidade penal. Dentro do avião da Força Aérea Brasileira, é considerado território nacional brasileiro ou espanhol? Foi preso na Espanha. Nós temos a resposta aí no artigo 5º, parágrafos 1º e 2º do Código Penal Brasileiro. Ali fala sobre o princípio da territorialidade penal. Então, o caput do artigo fala o quê? Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Então, olha bem, se o crime é praticado no território nacional, vai aplicar qual lei? A lei brasileira. E nesse caso, a aeronave aí que pertence à Força Aérea Brasileira. Nesse caso, nós estamos falando de uma extensão do território nacional. Quando tem embarcação, navios, aeronaves que pertence à Força Aérea Brasileira ou que pertence à União dos Estados, aplica-se a lei penal brasileira, porque é considerado aí extensão do território nacional. Vamos ver aí o que diz o parágrafo 1º desse artigo 5º. Olha bem, para os efeitos penais consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Então, nesse caso aqui, até embarcação e aeronave privadas pertence, nesse caso, se tiver a serviço do governo brasileiro, é também uma extensão do território nacional. Então, a aeronave pública, navio público, ou seja, que pertence ao Estado brasileiro, são considerados extensões territoriais brasileiras. Então, esse crime que aconteceu dentro da aeronave, essa droga que foi pega ali dentro da aeronave, o crime aconteceu no território nacional. Esse sargento responderá aqui no Brasil pelo crime lá praticado dentro da aeronave da Força Aérea Brasileira. Então, senhores, tratamos aqui do princípio da territorialidade. Então, a lei penal, ela é aplicada também no território nacional quando se pratica o crime dentro de uma aeronave que está a serviço do país, dentro de uma embarcação que está a serviço do país, ou que pertencem, no caso, ao governo brasileiro. Então, senhores, até aí, isso não quer dizer que esse crime tenha sido cometido pelo presidente da República. Foi por um servidor público, foi por um sargento que trabalha na Força Aérea Nacional Brasileira. É isso aí, amigos. Até o próximo encontro. Um grande abraço.